São 18 anos feitos pela juventude. O mercado de trabalho já tem as portas abertas ou não. Mas 80% desses jovens desejam empreender. É sobre esse o assunto que vamos falar hoje no CJC News Reportagem. Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição do CJC News Reportagem, hoje sobre o tema Jovens e o empreendedorismo. Abrir o próprio negócio ainda na juventude, esse é um sonho comum entre os brasileiros. Olha, segundo o Sebrae, 80% dos jovens com até 24 anos já pensavam em empreender, antes mesmo de completar os 18. No entanto, transformar essa vontade em realidade não é tarefa simples. Burocracia, falta de crédito, pouca experiência e a escassez de apoio são barreiras enfrentadas por quem tenta dar os primeiros passos no mundo dos negócios. Veja só. De acordo com o Monitor Global do Empreendedorismo, cerca de 34% dos jovens entre 18 e 24 anos no Brasil já são donos de suas próprias empresas. Apesar disso, muitos deles esbarram na dificuldade de acessar linhas de financiamento e crédito. Sem garantias ou histórico financeiro, a maioria precisa contar com a ajuda da família ou buscar alternativas informais para levantar capital. Outro desafio está na burocracia. O processo de abertura de uma empresa, mesmo com avanços tecnológicos, ainda exige conhecimento jurídico, fiscal e contábil, áreas em que jovens, especialmente os de baixa renda, têm pouco acesso ou orientação. Além disso, a inexperiência na gestão e a ausência de mentorias comprometem a sustentabilidade no negócio nos primeiros anos. A motivação para empreender, segundo o Sebrae, vai além de vocação, está ligada à necessidade. Muitos jovens enxergam no empreendedorismo uma saída para a instabilidade do mercado de trabalho e a falta de perspectiva de carreira. Sonham em construir algo próprio, mas também buscam uma forma de garantir renda em um país com um alto índice de desemprego entre os mais novos. Especialistas destacam a importância de políticas públicas voltadas ao jovem empreendedor, com incentivo à educação empreendedora nas escolas, acesso facilitado a microcrédito e programas de capacitação. Investir nessa juventude empreendedora pode significar não só a realização de sonhos individuais, mas também o fortalecimento da economia e a geração de novos empregos. Muitos jovens enfrentam essas dificuldades de trabalhar e, quando não consegue a vaga numa empresa, precisa se arriscar nos negócios. A gente sabe o quanto é complexo a vida de um empresário, seja de uma grande, pequena, microempresa. O cabeça sempre trabalha mais que todo mundo. É uma ilusão pensarmos que, sendo dono da própria empresa, vai ter mais tranquilidade. É muito pelo contrário. Quem já foi dono de empresa sabe bem do que eu estou falando. Trabalha-se muito mais, porque tem muito mais responsabilidades, não é só fechar a loja ou desligar o celular e acabou, só volto segunda-feira. Não é bem assim. Porém, a gente percebe que muitos desses jovens que estão tentando se posicionar no mercado de trabalho não têm conseguido as oportunidades abertas, fazendo com que eles não realizem um sonho, mas peguem um sonho e coloquem como a única alternativa para se sustentar. A gente vê na reportagem jovens trabalhando com estética, beleza, sendo manicure, barbeiro, ou na área alimentícia, confeiteiro e tudo mais. A questão é, esses jovens decidem abrir um negócio, mas como vimos na reportagem, será que tem mentoria, tem orientação para seguir e fazer com que este empreendimento seja sólido para durar? Infelizmente, não é isso que a gente vê em todos os episódios, em todos os exemplos, mas tem alguns que se destacam. Vamos para a nossa nuvem de palavras? Joga na tela.
Jovens empreendedores é o nosso tema principal, mas as palavras em volta chamam a atenção. O desafio, negócios, impulso. Olha, jovens e impulsividade têm muita relação. Porque quer testar coisas novas, tem a síndrome do Superman, né, que nada de mal vai acontecer, vai superar tudo, e aí acaba, às vezes, sendo movido pelo impulso, pela falta de um controle emocional. A gente tem aqui, olha, educação, casos, escolas. Gente, como é importante falar e ensinar sobre empreendedorismo nas escolas. Até nas universidades, quando ensinam de maneira extremamente teórica, não na prática como se resolve as coisas. Isso é um ponto que eu gostaria de deixar aí para pensarmos, né? Desemprego, influência, crescimento, tecnologia e inovação têm uma relação muito forte com startups, que é a última palavra aqui da nossa nuvem de palavras. E a gente vai falar sobre startups, mas vamos falar sobre essas redes sociais, essa internet, engajamento, uma área que a juventude domina e domina muito bem e tem atuado para ser expertises nos negócios, no empreendimento. É sobre isso que a gente vai falar agora. Olha só, a vontade de trabalhar com aquilo que se ama é um dos impulsos para o crescimento do empreendedorismo jovem no Brasil. Segundo dados do último levantamento, 60% dos jovens querem ter negócio próprio no futuro. Vamos ver. O mercado de empreendedorismo digital jovem tem crescido muito nos últimos anos. Entretanto, um grande marco para este mercado, sobretudo o digital, foi a pandemia. Com a economia abalada e o mercado de trabalho fragilizado, uma grande parcela da população teve que se reinventar e passar a empreender. Segundo o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mesmo em situação de pandemia, o número de jovens empreendedores cresceu 15% no país em 2020. O marketing digital emergiu como um dos principais aliados dos microempreendedores e empreendedores brasileiros, principalmente durante o isolamento. Com a necessidade de adaptação, muitos negócios migraram para o ambiente online. 70% dos empreendedores com até 30 anos passaram a divulgar ou vender na internet durante a pandemia, com 26% deles realizando essas atividades exclusivamente online. Além disso, a presença de influenciadores digitais tem sido estratégica para impulsionar pequenos negócios. Empresas de diversos setores têm estabelecido parcerias para ampliar seu alcance e atrair novos clientes. Essa transformação digital não se limita às grandes empresas. Microempreendedores individuais também têm adotado estratégias para garantir a sobrevivência e o crescimento de seus negócios. Portanto, o marketing digital aliado ao uso estratégico de influenciadores e à adaptação dos microempreendedores ao ambiente online tem sido fundamental para o fortalecimento e a expansão do empreendedorismo jovem no Brasil. É a ferramenta que a juventude toda domina, não? Principalmente a geração Z, que tem toda a tecnologia, a rapidez, a velocidade no raciocínio para interligar. Gente, é incrível como essa geração consegue articular bem nas redes sociais e fazer da internet um espaço de trabalho. E assim, a gente já estuda a internet há muito tempo e sempre foi visto como um espaço virtual. A questão é que com esses influenciadores, essa juventude que consegue trabalhar no virtual, puxando para o real, fez uma quebra dos limites da internet. Porque agora você comunica, clica e o produto chega na sua casa, tudo de forma simples, pelo celular. E é dessa forma que muitos têm trabalhado, têm vendido produtos, oferecido serviços, divulgado-se. O que antes dependia de jornais, televisão e era caro, não é? Nem é qualquer empresa que divulga um serviço na televisão. Mas a gente vê que na internet, tendo uma conta de e-mail, consegue fazer um cadastro em tal redes sociais e acaba alcançando novos clientes.
e muitos estão se tornando dominantes do assunto, para que a publicidade sendo paga ou não, a orgânica ou não, eles conseguem dominar. Então, assim, a gente vê o quanto eles têm demonstrado potencial para trabalho. O que a gente espera é que haja uma estrutura, programas de governo que contribua. Até porque muitos jovens, vimos aí que uma das alternativas seria o microcrédito para esses jovens investirem no próprio negócio. Não é como dar dinheiro para estar na faculdade, mas dar a condição para que ele possa pagar a conta e crescer e se desenvolver. Mas isso não é possível sem orientação. Cursos do Sebrae são cursos aí gratuitos aí na internet e você tem como assimilar essas informações para fazer bom uso da sua capacidade e dos seus recursos. Agora, é um universo de assuntos para falar sobre empreendedorismo entre a juventude. Cada vez mais jovens ao redor do mundo desejam empreender, seja pelas condições do mercado de trabalho ou pelo desejo de construir suas próprias histórias. Diante desse cenário, conhecer histórias de empreendedores jovens que construíram seus negócios cedo pode não apenas inspirar, mas servir como exemplo para aqueles que também desejam explorar novas oportunidades. Um exemplo de nomes que se destaca no empreendedorismo jovem brasileiro é o de Isabela Mate, que começou a jornada aos 14 anos vendendo roupas pela internet. O que começou como um hobby se tornou em uma marca própria de moda, com uma forte presença no e-commerce e nas redes sociais. Com uma linguagem próxima ao seu público e uma estratégia digital bem definida, Isabela conquistou uma base fiel de clientes e se consolidou como referência entre jovens empreendedores. A trajetória dela mostra como é possível transformar uma ideia simples em um negócio lucrativo e estável com criatividade, disciplina e uso estratégico da tecnologia. Agora, no cenário internacional, é impossível falar de empreendedorismo jovem sem mencionar Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook aos 19 anos, enquanto ainda era estudante da Universidade de Harvard. O que começou como uma rede social universitária, rapidamente se transformou em uma das maiores plataformas de comunicação do mundo. Hoje, Zuckerberg é um dos principais nomes do setor de tecnologia e inovação, provando que a ousadia de tirar uma ideia do papel pode gerar impactos globais. Histórias como as de Isabela e Mark mostram que empreender na juventude é mais do que possível. É uma oportunidade de moldar o próprio futuro e, muitas vezes, de transformar também o mundo ao redor. Zuckerberg hoje é dono da Meta, que administra Facebook, Instagram e WhatsApp. Ele é um dos 3 pessoas no mundo que tem mais de 200 bilhões de dólares. Uma ideia que foi tirada do papel. Às vezes o que falta não é ideia. Ideia a gente tem. E tem muitas ideias boas por aí. Aí tem duas coisas. Uma, ou a ideia não é possível por falta de conhecimento, e aí não sabe como fazer e acaba sendo deixada de lado, ou a ideia, ela é até possível, mas aí a pessoa não persiste. E uma certa vez eu estava fazendo uma caminhada e eu não fico tomando conta da conversa de ninguém quando está falando perto de mim, jamais. Mas tinha um senhor que estava caminhando também do lado, falando ao telefone e dizendo que o camarada com quem ele estava falando precisava ter coragem para investir no negócio, porque não tem como ser um empreendedor se não tiver coragem, ousadia. E aí ele falou, eu acho que ele gostava de fazer trilha, rapel, né? Ele falou assim, vende isso, compra o material, usa o teu carro. E assim, foi dando as estratégias. Ele falou assim, eu já quebrei muito, mas já consegui muito, comprei meu carro
antigo, depois eu fui melhorando, agora eu só tenho um carro zero. E ele estava falando, contando um pouco da experiência dele. Agora, por que eu trouxe essa história? Porque, às vezes, a pessoa mais jovem quer empreender, mas não tem com quem conversar com uma pessoa que já viveu isso, já passou por essa experiência. Porque não é fácil. Agora, você tem uma família, quer empreender, não tem como arriscar com a sua família. Para empreender tendo filhos, esposa, esposo, tendo uma casa, aí você precisa colocar na balança o quanto eu posso e o quanto eu não posso, o quanto eu devo e o quanto eu não devo, para não colocar a vida de outras pessoas em risco. Quando a gente é solteiro, a coisa fica talvez um pouco menos complexa, né? Você não vai precisar comprar roupa nova, porque você vai usando a que tem, mas com criança, esposa, as coisas ficam diferentes. Olha, minha equipe foi às ruas para saber um pouco desse assunto com a nossa população. E hoje, ele quer saber o seguinte, a gente perguntou o seguinte, hoje em dia é fácil para o jovem abrir o próprio negócio? Vamos ver. Acho que sim. Porque eu acho que, tipo assim, a facilidade vou usar a internet. Tipo, a facilidade da internet, tu vender, fazer negócio, está muito mais fácil agora. O que a senhora acha, então, que falta para o jovem ter esse momento de empreendedor? E talvez um estímulo do governo em relação a dinheiro, talvez se liberasse mais empréstimo para jovem, porque a gente sabe que é difícil, para uma pessoa tipo de 18 anos é difícil pegar um empréstimo, porque você tem que ter todo um histórico bancário e tudo mais, e o moleque que está agora começando não tem. Talvez se incentivasse mais empréstimo para esse jovem, acho que estariam bem mais jovens trabalhando. Eu acho que depende muito do negócio, né? É mais fácil para qualquer pessoa abrir o próprio negócio. Acho que a dificuldade está em mantê-lo, dependendo do que ele vai abrir, né? Então, assim, existe aí um monte de janela de opções, né, para eles abrirem o próprio negócio, mas eu não sei se, de fato, eles conseguiriam manter, né, por muito tempo. Mas abrir, eu creio que sim. Eu acho que está mais fácil para abrir, sim. Sim, por causa da tecnologia, a internet. Você pode vender um monte de coisa pela internet, roupa, sapato, brechó, tudo. Eu acho que sim. É um negócio, pode ser grande, mas é um negócio, um tipo de negócio. Eu acho que sim. Ao meu ver, sim. Só que o importante não é só abrir negócio, né? É todo o background, ele ter o conhecimento que ele está investindo para ele poder ter sucesso. E abrir hoje em dia é fácil. O importante é saber investir o próprio dinheiro, né? Depende. Por quê? Porque depende do jovem. Hoje existem jovens que, se você parar para observar, que se consideram PJ, mas eles já têm um apoio dos pais, né, para começar um curso, entendeu? Ou no próprio colégio já começa um curso e aí desenvolve e fica mais fácil. Agora, o jovem que não tem recurso fica um pouco complicado. Eu acho que é o seguinte, quanto mais jovem, né, e ter apoio do governo, dar um apoio para o jovem que quer ser um empreendedor futuramente, eu creio que fica um pouco mais fácil. Mas, respondendo a sua pergunta, não é fácil. É muito difícil, porque esse jovem, ou ele estuda, né, ou ele faz um curso profissionalizante, entendeu? Ou ele vai ter que largar o estudo para viver o sonho, entendeu? Coisa que eu não concordo, largar o estudo para começar a empreender. Eu gostaria que isso fosse aplicado na escola, que ao mesmo tempo que ele está estudando, ele tem uma mente, né, desenvolvida para futuramente empreender. Juntar, unir as duas coisas, entendeu? A educação, entendeu? Para futuramente virar um grande empresário. Bom, superando todas as dificuldades, com muito esforço, né? E a gente tem uma juventude muito forte. Eu considero que a juventude ela tem uma força nata, dela mesma. Você pode ver ao longo da história, quando teve o movimento Cara Pintada, a juventude estava nas ruas. Quando a gente viu aí manifestações contra o racismo, contra a violência doméstica, a juventude estava ali forte. A gente vê hoje a juventude forte na internet. E a gente não pode apontar isso como um problema, um defeito. Pelo contrário, a gente precisa olhar e falar assim, caramba, olha que força que a juventude tem. É que nem sempre usam isso da melhor maneira ou conduzem para o melhor lugar, mas são fortes e essa força pode ser usada aí para o negócio, para empreender e realizar o sonho, né? Agora, empreender sem conhecimento é um desafio. Estimular o empreendedorismo entre os jovens é visto como uma das saídas para enfrentar o desemprego
e fomentar a inovação no país. No entanto, o ensino brasileiro ainda engatinha quando o assunto é preparar estudantes para abrir e gerir o próprio negócio. A falta de disciplinas voltadas à prática empreendedora, à gestão financeira e à solução de problemas reais é um dos principais entraves apontados por especialistas. Veja só. Nas escolas, o empreendedorismo costuma ser abordado de forma superficial, muitas vezes restrito a atividades pontuais ou projetos extracurriculares. Já nas universidades, o tema avança um pouco mais, mas ainda com foco teórico e pouco espaço para experiências práticas e incentiva a criação de startups. Para muitos jovens, o contato com o mundo dos negócios só acontece após a formação, o que dificulta o desenvolvimento de competências importantes como liderança, planejamento e inovação. Apesar disso, algumas iniciativas têm buscado mudar esse cenário. Programas como os Jovens Empreendedores Primeiros Passos, do Sebrae, levam conceitos básicos de empreendedorismo às escolas públicas. Em nível universitário, parcerias com o setor privado têm promovido competições de ideias e mentorias para alunos interessados em tirar seus projetos do papel. Para especialistas, a chave está em integrar o ensino tradicional com habilidades do século XXI, como criatividade, resolução de problemas, educação financeira e comunicação. Também é necessário aproximar os estudantes do mercado e criar uma cultura empreendedora desde cedo, com apoio institucional e ambiente favorável à inovação. Olha, mais do que formar donos de empresa, o objetivo da educação empreendedora é preparar cidadãos capazes de identificar oportunidades, agir com autonomia e contribuir com soluções para os desafios da sociedade. Em um país com milhões de jovens fora do mercado de trabalho, apostar nisso é investir no futuro econômico e social do Brasil. Olha, não tem como. Aí eu vou falar, não me entenda bem. Quando eu fiz o ensino fundamental, eu tive uma disciplina chamada Técnicas de Administração. Aprendi algumas coisas. Na faculdade, eu tive uma matéria chamada Empreendedorismo. E fala-se sobre a história do empreendedor, né, as visões de Marx e capitalismo, a lei da oferta e da procura. Mas sabe o que eu senti falta nessas minhas experiências? E talvez faz com que muitos jovens olhem para matéria empreendimento, empreendedorismo, gestão financeira. É porque a gente não exercita a aplicabilidade daquilo. É como se aquilo existisse ou existe apenas no livro ou na pesquisa. Mas aí, quando eu tive a oportunidade de ter aulas com professores do mercado de trabalho, aí eles pontuavam, olha, isso aqui deu errado por conta disso. Foi mais vivo, foi mais realista. É óbvio, a gente precisa saber da história, dos pensadores que trouxeram essa estrutura de empreendimento no Brasil e no mundo. Até porque hoje é resultado de todas essas visões e pesquisas. Mas para que a juventude possa ver como é que eu uso isso no meu dia a dia. É o que todos falam, ou quase todos falam, né? Para que eu vou aprender a usar a fórmula de Bhaskara se eu não uso-a durante a semana, durante o meu dia? Pois é, e aí a gente precisa ter uma linguagem com essa juventude para que eles percebam, olha, isso aí, a empresa tal fez isso e eles conseguiram, resolveram dessa forma. É de uma forma mais clara e próxima do que eles estão vivendo. Aí assim a gente começa a colocar o que é débito e crédito, limite no cartão de crédito, limite especial, crédito rotativo, passivo, ativo, essas coisas que no mundo dos negócios são comuns, mas até a gente entrar lá, parece até grego, não é? Vamos falar sobre um empreendimento que é extremamente jovem.
e tem uma visão assim muito interessante. São as startups. Jovens empreendedores têm sido protagonistas no cenário de inovação brasileira, especialmente à frente de startups voltadas para novas tecnologias, economia criativa e soluções com impacto social. Em um ambiente dinâmico e desafiador, essa nova geração vem usando criatividade e conhecimento digital para transformar ideias em negócios que respondem a problemas reais da sociedade. Essas iniciativas ganham força em setores diversos, como fintechs, edtechs, saúde, mobilidade urbana e sustentabilidade. Muitos desses jovens empreendedores buscam não apenas o lucro, mas também gerar transformação social. São negócios que propõem, por exemplo, o uso de aplicativos para facilitar o acesso à educação, plataformas para conectar profissionais autônomos ou tecnologias que ampliam o acesso a serviços de saúde em regiões remotas. A economia criativa, que envolve áreas como designer, audiovisual, games e cultura, também tem sido um campo fértil para startups lideradas por jovens. Com forte apelo digital, essas iniciativas aliam talento e inovação, contribuindo para movimentar a economia e gerar empregos, especialmente em meio aos cenários de instabilidade no mercado tradicional. De acordo com os dados do ecossistema de startups no Brasil, uma parcela expressiva dos fundadores tem entre 20 e 30 anos. O crescimento desse movimento reforça o papel estratégico dos jovens na construção de soluções sustentáveis e inclusivas. Gente, startup. Startup é uma pequena empresa que tem um foco grande em tecnologia e tende a resolver ou atender uma demanda, uma necessidade da sociedade. Ela não tem tanta durabilidade, ela não é para ser eterna, ela é para começar, explode e vai. Aí alguém compra e começa a utilizar e desenvolver melhor aquela ideia. Olha, aplicativos como aplicativos de pedir comida, de transporte, não sei se esses foram criados por jovens, mas é uma coisa... um aplicativo, baixa aí que você encontra. Ok, aquilo ali resolve aquela necessidade? Beleza. Pode ser vendido para outras empresas maiores. O que era antes uma startup, virou um produto forte aí de grandes impérios comerciais. Interessante, não? Olha, a gente foi às ruas mais uma vez para saber um pouco do que as pessoas pensam sobre o jovem empreendedor. E dessa vez, a gente quer saber o seguinte: o que falta para os jovens empreenderem mais no Brasil? Incentivo, força de vontade, investimentos? Vamos ver as respostas. Primeiramente, precisa de uma oportunidade, né, de emprego, mais escola. A gente tem que focar também na saúde, né, cara? A base de tudo, eu acredito que uma oportunidade, né, que poderia estar dando para os jovens aí, estar estudando, né? Estar saindo um pouco da rua. Você vê muita criança jovem, né, trabalhando, poderia estar estudando, estar tendo a oportunidade de um curso, né, para poder estar fazendo um pouco da diferença no nosso país, né, cara? Acredito que a base de tudo também seria a educação. Entendeu, meu querido? Falou muito bem, perfeito. Obrigado, tá? Um direcionamento. Alguém que orientasse o jovem a dar o primeiro passo, porque às vezes o jovem tem até a vontade de querer abrir o seu próprio negócio, mas na realidade não sabe como começar, sim? Para mim hoje falta oportunidade em tudo, estudo, jovem aprendiz, tudo que tem dificuldade, principalmente se for negro. Ele tem muita dificuldade de entrar no mercado para tudo. Bom, falta educação, né? Educação financeira. Hoje os jovens se preocupam mais em ver o TikTok, aquele assunto que só traz prazer, mas não se preparam, né, para a vida profissional como adulto, empreendimento, porque empreender você precisa ter vocação, mas você precisa também ter transpiração, né? Ir atrás de informação, porque no Brasil, no primeiro ano, as empresas morrem demais, né? Metade das empresas morrem no primeiro ano, por falta de conhecimento, de gestão, né? Gestão financeira. O brasileiro, quando olha para número, ele já sai correndo.
Aí, esse foi o nosso feedback, né? Do que eles pensam, do que os jovens podem fazer, né? O que falta um pouco mais, mas que todos eles aí têm uma receitinha, né? Gente, não tem como fugir disso. Precisamos empreender. Até aquele que trabalha de carteira assinada pode empreender dentro do próprio espaço. Sabe como? Mudando a mentalidade. Trabalhando como algo próprio, fazendo o melhor naquilo que está fazendo. Ah, mas eu estou trabalhando e o outro está ganhando dinheiro. Não, mas você está gerando um crescimento em você também. E, de certa forma, tem a oportunidade de testar, aprender e se desenvolver muito. Você que trabalha de carteira assinada e tem um sonho, um desejo de empreender em algo, começa a pensar, começa a pesquisar, se envolver, conversar com outras pessoas que tenham uma visão parecida de empreender. Isso ajuda bastante.